deixe sozinha para eu entender este projeto. Me ajude com esse sistema. Nestas duas frases, eu uso o pronome pessoal I ou eu devo usar o pronome objeto? Se você gostou desse assunto, já dá o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Hello everybody, how are you? Eu sou a Ellen Blay, professora de inglês, e ajudo pessoas a realizarem seus sonhos de aprender inglês, a chegar na gerência de uma multinacional, morar fora do país ou falar fluentemente. Na aula de hoje, nós vamos entender sobre a função do pronome objeto. Por quê? Quando nós aprendemos a aplicar o pronome objeto, nós vamos perceber que o nosso texto ficará mais claro e também mais coeso e nós vamos minimizar as repetições. Então vamos lá comigo. Olha só o primeiro exemplo que eu tenho aqui. Lembre-se, o objeto, o pronome objeto, a gente sempre vai usar após o verbo principal. Então por isso que eu tenho aqui, ó. Leave me alone to understand this project. Me deixe sozinho, olha lá, leave me. Então aqui qual é o pronome objeto? O me. E por que me? Porque eu usei depois de um ver, tá certo? Então, leave me alone to understand this project. Me deixe sozinho para eu entender este projeto. O segundo exemplo, help me to understand about this system. Me ajude a entender este sistema. Então lá, a gente sempre não brinca assim, help me please, me ajude por favor. Então aqui ó, help me, esse me, ele é o pronome objeto. Sempre vou repetir, usado após um verbo. Próxima frase, I gave you a new purse. Eu dei a você uma nova bolsa. Então, olha lá, esse you usado depois de um verbo, ele é considerado o pronome objeto, tá certo? Ou seja, sempre precisará estar após o verbo principal, que aqui no caso é o gave, que é o verbo dar, que no presente é to give, tá certo? Observem esta frase. I told you many things about it. Aqui este you, ele não é o sujeito da oração, e sim ele é o pronome objeto. Ele sempre virá após um verbo. Qual é o verbo principal aqui? Told, que está no passado, e o presente é o verbo to tell, que é o verbo contar algo para alguém. Olha lá, I told you many things about it. Eu disse a você muitas coisas sobre isto. O próximo, I told her about my friends. Eu disse a ela sobre meus amigos. Olha lá, o her está após um verbo principal, que é o que eu told. Então, por isso que ficou. I told her about my friends. Eu disse a ela sobre meus amigos. We love it. We love it. Nós amamos ele. No caso aqui, este ele, representado pelo it, por se tratar de um animal, tá certo? Então, aqui, ó. We love it. Então, este it, como ele está após o verbo, então ele é o quê? O pronome objeto aqui também. They love her so much. Eles a amam muito. Vocês percebem? Inclusive até quando eu falo, se torna algo mais claro, mais coeso. Fica limpa a sentença e você evita repetições. They love her so much. Ah lá, o verbo love principal e o her nós usamos sempre na frente. Eles a amam muito. This is our house and we built it in 2003. Esta é a nossa casa e nós a construímos. A gente não diz e nós construímos ela. E nós a construímos em 2003. Então esse it veio ali próximo do verbo to build, que é o verbo construir, tá certo? Próximo. This is our company and we built it in 2011. Esta é a nossa empresa e nós a construímos em 2011. Então, o verbo principal, it, está na frente, está se referindo ao quê? A company, porque eu não preciso fazer repetições, tá certo? Se torna cansativo, repetitivo. E isto você pode aplicar também em e-mails, textos. Você precisa escrever uma carta ou uma mensagem de WhatsApp, que hoje é mais comum. Então, você pode fazer um uso desses pronomes objeto, que vai trazer clareza e também beleza e maior fluidez para o seu texto. She works with us. Ela trabalha conosco, ela trabalha com a gente lá. With us, tá certo?
They helped us with our old car. Eles nos ajudaram com o nosso carro velho. Eles nos ajudaram. Então, esse helped us, nos ajudaram com o nosso velho carro. They love her so much. Eles a amam muito. Então, olha só o que eu tenho aqui. O verbo principal, love, e o her após o verbo. Olha este exemplo. We saw them at school. Nós os vimos na escola. Então, perceberam? Nós os vimos. Então, fica muito mais claro e a gente vai usar o them após um verbo. Caso você queira aprender um pouco mais sobre o pronome pessoal e o sujeito da oração, eu quero te acompanhar neste vídeo bem aqui. Agora, se você quer aprender como fazer perguntas no presente usando os auxiliares do e das, eu quero te acompanhar neste vídeo bem aqui.